gente, vamos lá. Eu vou ler pra vocês o que ela escreveu pra mim, tá bom? Ela escreveu assim: eu sou uma pessoa muito estressada e impulsiva. Me estresso com tudo. Fico com raiva de tudo, sou muito emocional. Olha só o que ela escreveu. Se eu estiver estressada, eu não consigo tratar as pessoas muito bem. Ela não consegue tratar as pessoas bem. Principalmente quem eu deveria tratar, família e namorado, e acabo machucando eles. Mas depois de tudo, eu me sinto culpada. Choro e me arrependo. Acontece isso com vocês? E aí ela perguntou: você pode me ajudar? Como? Tem mais vídeos sobre isso? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu não vou nem indicar nada no YouTube, porque a gente tem um canal no YouTube que tem um monte de vídeos, que inclusive eu subo alguns periscopes, tá? Então, o que acontece, né, gente? Vamos entender um pouquinho em relação ao estresse, tá? Ela me descreveu total. Bom dia, Rafa. Então, quem concorda, dá coração, assim, ó, pra eu ver a intensidade de gente estressada que tem aí hoje. Nossa, é bastante, hein, gente? Bastante. Por que no estresse eu paraliso? Vamos lá. Vamos entender. Gente, o estresse, ele é uma função biológica que acontece no nosso corpo quando a gente tá muito agitado, tem muitas tarefas, tem muitas atividades, mistura um pouco com a ansiedade. Só que o estresse é um nível alto de ansiedade que nós temos, e isso tem reações físicas. Então a gente fica mais tenso, mais agitado. Então o que acontece muito é que por conta desse volume, né, de atividades ou de cobrança e autocobrança, a gente acaba diminuindo a nossa capacidade de adequar o nosso comportamento, tá? Então, ela tá falando sobre estresse e impulsividade. Quem quiser saber do estresse para outras áreas, manda e-mail contando o seu caso, que a gente faz um periscope só sobre isso, tá bom? Hoje a gente vai linkar com impulsividade. Por quê? Ela diz que não pensa sobre o que ela faz. Não foi assim que ela disse? Ela fala, eu não trato bem as pessoas que eu amo, né? Eu falo e depois eu vou pensar, poxa, o que eu deveria fazer, como eu deveria me comportar. E aí o que acontece, gente, que a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque o estresse, ele é saudável se ele estiver num nível baixo, porque ele faz a gente agir, ele faz a gente executar, ele põe a gente pra frente. É parecido com o que eu já falei em outros periscopes sobre a raiva. Uma raiva num nível baixo, ela também é muito positiva porque faz a gente agir, tá? Então, o que acontece, né, o que a gente precisa começar a observar é como eu lido com o meu nível de estresse e o quanto eu deixo que isso interfira nas minhas relações, porque impulsividade é um problema tanto para o outro quanto para a gente. Então, é um problema para o outro porque a gente acaba sendo mais agressivo, sendo mais ríspido, então fica uma relação comprometida. É um problema pra gente porque às vezes a gente joga a impulsividade pra gente. Alguém citou aí, o estresse e a comida. Então isso é impulsividade. É a falta do autocontrole para pensar sobre aquilo, né? E aí o que acontece muito é que quando a gente está em campo tenso, no psicodrama, que é a minha especialidade na psicologia, nós acreditamos que há um bloqueio da nossa capacidade de ser espontâneo. Então a gente não dá uma resposta adequada para a situação, tá? Então o que acontece? Sempre tento respirar fundo nessas horas. Pois é, respirar fundo é uma ótima alternativa. Outra alternativa é você não dar uma resposta naquele momento. Outra alternativa, por exemplo, é você se perguntar, gente, essa é uma resposta estressada ou é uma resposta adequada? Olha só que dica, hein? O que me causa estresse é quando não consigo finalizar o que planejei. Sai do seu controle, né? Que bom, Monique, que você consegue se controlar. Então, gente, eu trouxe pra vocês, ó, um trechinho desse livro aqui, Psicodrama, que é a Bíblia do Psicodrama. Faz o chapéu. Ai, o chapéu é segredo de quem tá fazendo coaching de felicidade, gente. Aliás, semana que vem a gente vai abrir inscrição pra próxima turma, hein? Fica todo mundo ligado porque tem vaga limitada.
Quando eu me seguro de ser impulsiva, parece que prendo algo e aquilo sai em forma de choro. Então, por isso que, gente, a gente não pode segurar. A gente tem que canalizar, filtrar, tá? Então, assim, se deparou com uma situação estressante, não é ignorar e engolir. Porque se você engolir, a gente sabe muito bem o que acontece, né? Não é nem um pouco positivo. O nosso desafio em relação ao estresse é pensar naquela situação, que forma poderia resolver isso de mais produtiva. Sim, Alex, eu vou deixar disponível no replay, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu escolhi um trecho para falar do psicodrama. Eu não indico vocês lerem esse livro porque é um livro muito técnico. Então vai ser um investimento financeiro que quem não é da área da psicologia, né? Quem é da área da psicologia eu recomendo, tá bom? Bom, vamos lá. Ele diz o seguinte, que existem 3 tipos de reações possíveis quando a gente lida com as situações na nossa vida. Ele diz que existem reações preparadas, comportamento em situações conhecidas de antemão e para as quais uma resposta já está preparada. Então, assim, eu até publiquei uma frase hoje lá no Instagram. Quem não me segue ainda, é só procurar, é atitude emocional, tá? Eu publiquei uma frase que foi assim, ó: passado é lição para refletir, não para repetir. Se foi um passado positivo, uma situação aprendida, daí vale a pena você repetir, você deixar registrado para poder repetir. Então, quando você tá se deparando com uma situação estressante, vale muito a pena você pensar, já passei por isso em algum momento? Qual foi o meu comportamento lá? Porque de duas uma, ou você vai reparar, eu me comportei X e não foi legal, e pensa numa nova alternativa, ou me comportei Y e foi legal, então vou repetir o comportamento. Faz sentido isso pra vocês, gente? Dá coração assim pra eu saber. Toda vez que vocês estiverem concordando comigo, vocês coloquem corações, que é uma forma de eu saber que vocês estão concordando, tá bom? Ixi, não veio coração nenhum aqui pra mim agora. Agora veio, pronto, então vocês estão concordando. Então, reações preparadas é uma forma de vocês observarem. Bom, eu já fiz isso em algum momento, ou já lidei com isso ou de forma parecida em algum momento. Deixa eu buscar na minha memória uma relação, uma referência para poder me posicionar, tá? A Ju falou, respira, não pira. Tem uma brincadeira que a gente tá fazendo no coaching de felicidade, que é respira que é grátis. A gente criou até hashtag disso, gente. Tem algumas situações, dá uma respirada, que só a respirada já vai dar uma clareada, sabe? Pra você não ficar se estressando e se desgastando de graça. Então, a gente começou a usar essa hashtag. Então, usem também, porque eu adorei essa expressão, respira que é grátis. Vamos para o segundo tipo de reação, ó. Ele fala assim, o Moreno: reações espontâneas, comportamento em situações casuais, não determinadas pelo sujeito, que é a pessoa que está na situação, ou por qualquer outra pessoa. Então, reações espontâneas são aquelas situações que não desgastam tanto a gente consegue olhar para aquela situação e lidar com ela de uma forma tranquila, tá? Então, começa a reparar se você não está se estressando à toa, por motivos que não valem tanto a pena. Acho que é um ponto bem legal para vocês refletirem, tá? E a terceira são reações em situações improvisadas, comportamento em situações definidamente atribuídas à pessoa e esta está sendo testada. Então, por exemplo, você vai falar em grupo e você decide improvisar o que você vai falar. É uma alternativa de reação. Isso aumenta o nível de estresse? Se você não estiver preparado para improvisar, aumenta. E acontece muito em reunião corporativa. Do nada o chefe vira e fala assim: fulano, o que você pensa sobre isso? Isso é o quê? Reação improvisada. Então é muito importante, gente, vocês treinarem a capacidade que vocês têm de improvisar na vida para gastar menos energia se estressando, tá bom? E como lidar com pessoas estressadas? No fim, acabamos nos estressando. Pois é. Tem muita gente que acaba entrando na pilha. Ontem eu tava treinando o Muay Thai
E aí no final tem um momento que tem uma pessoa que é mais técnica, né? Que ela fica lutando com a gente pra exigir. E como eu vim do boxe, eu não sei muito bem usar o meu outro lado. Então eu tava aprendendo ainda, então foi mais leve. Só que ele começou a fazer alguns movimentos corporais e aí o professor falou assim, você tá entrando na pilha dele. Porque eu tava acompanhando a dança. Sabe, a dança no ringue, eu tava acompanhando, tava ficando cansada e aí ele ia acabar me pegando. Então, isso dá um paralelo muito legal com essa parte de estresse, que é muitas vezes a gente vai entrando na pilha da pessoa e a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Quando a gente entra na pilha dela, a gente fica estressado e o nível de estresse do outro aumenta. Então, a melhor coisa é você pensar, o que eu posso fazer contrário ao que a pessoa tá trazendo, tá falando. Então, como que pode ser o oposto? Então, se ela tá falando mais alto, fale mais baixo. Tá? Se ela tá falando em pé, sente e chama ela para sentar. Se ela tá sendo agressiva, seja delicado. Então, você sempre vai com o oposto pra pessoa ir diminuindo a carga de energia que ela tá imprimindo naquela situação, tá? Então, acho que isso é uma dica super legal, tá bom? Valeu, gente. Vamos cuidar do nosso estresse? O que vocês acharam? Que palavra vocês estão saindo desse Periscope? Conta pra mim. O que vocês estão sentindo? O que vocês estão pensando? Gostaram da dica? Difícil de praticar? É difícil mesmo, gente. Inteligência emocional é pra poucos. E vocês fazem parte desses poucos. Obrigada. Continuo sendo o Pulsava. Gostei das dicas, inteligência, muito bom, arrasou, show, difícil, paciência, é isso mesmo, gente. Otimista, exercício diário, realmente é difícil, não é fácil, né? Eu vou voltar. Quem tiver dúvidas sobre outros tipos de estresse que não geram impulsividade, geram outras questões, manda e-mail pra gente que eu preparo uns Hora Responde nas próximas semanas aí, tá bom, gente? Autocontrole, esse é o segredo de tudo, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou indo, que eu tenho várias reuniões hoje ainda e um atendimento no final do dia para ir para minha especialização, tá bom, gente? Um beijão para vocês, ótimo dia. Podia colocar como desafio. Ótima ideia, Karina. Acho que eu vou colocar como desafio. E amanhã eu vou vir aqui para saber que tomada de decisão vocês tomaram, hein? Tô só de olho em vocês. Que decisão vocês tomaram? O e-mail para enviar para o Zora Responde é zoraviana@atitudeemocional.com. Tem aqui no meu perfil, tá? Compartilhem com os amigos de vocês. Vamos aumentar essa rede do bem. E quem quiser participar do grupo fechado lá no Facebook é Gente de Atitude Emocional. Procura lá no Facebook e pede para participar, que é um grupo secreto, tá bom? Um beijão para vocês, ótima sexta-feira!